Durante a pior enchente da sua vida, Judite só pensava em proteger a filha. Mas quando um homem rico ficou preso com o carro em frente à sua casa, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Em 48 horas, dois mundos completamente diferentes se encontraram. E um amor impossível começou a nascer. Você acredita que, às vezes, a resposta da sua oração pode chegar encharcada e pedindo ajuda? Naquela manhã cinzenta, Judite acordou antes do despertador imaginário que a filha, Maria, costumava ser. Não porque estivesse descansada, mas porque o barulho da chuva forte já invadia o barraco com ares de ameaça. A casa era um puxadinho torto de alvenaria, com goteiras mapeadas por baldes e panelas. Aos 32 anos, Judite carregava mais do que podia. Sacolas de mercado com moedas contadas, olheiras fundas, uma saudade do que nunca teve e uma fé que, apesar de abalada, ainda resistia. Estava desempregada há meses, vivendo de pequenos bicos de faxina e da bondade dos vizinhos. A filha era seu norte, sua única certeza, e talvez o único motivo pelo qual ainda levantava da cama todo dia. Naquela quarta-feira, ela só queria sobreviver à tempestade, sem imaginar que ela mudaria tudo. Do lado de fora, a chuva engrossava como se o céu tivesse rompido. As ruas de barro vermelho já se transformavam em rios turvos e o esgoto a céu aberto dava sinais de que voltaria pelo ralo. Judite, acostumada com tragédias pequenas, não sentia medo da água, mas sim da possibilidade de não conseguir proteger Maria se algo maior acontecesse. Enquanto fechava as frestas da janela com um pano velho, Maria acordou tossindo, ainda sonolenta. A menina tinha 5 anos e os olhos grandes demais para o rosto magro. "Tá chovendo muito, né, mãe?" perguntou com voz rouca. Judite forçou um sorriso, daqueles que só mães sabem fazer. "Vai passar logo, minha flor." Mas ela não acreditava nisso. E o pior, não fazia ideia do que aquela manhã ainda traria à porta. Paulo Ferraz nunca havia pisado naquela rua. Conhecia a cidade como quem observa de dentro de um carro blindado, por alto, pelas margens, sem jamais se molhar. Naquela manhã, saiu para uma reunião que deveria decidir o destino de um novo empreendimento da sua construtora. Irônico, dado que aquele prédio de luxo tiraria do mapa algumas moradias irregulares da periferia. No caminho, a tempestade o surpreendeu. O GPS o mandou por uma rota desconhecida, o carro perdeu tração e, em segundos, a água subiu até metade das portas. Enguiçado, isolado e em pânico, Paulo percebeu o absurdo da situação. Ele, dono de empresas, preso no meio de uma rua de terra, no coração de um bairro onde nunca tivera a menor intenção de estar. Desceu do carro molhado, tonto, irritado. Gritava palavras sem direção, esperando que alguém aparecesse para resolver. Mas ninguém saía das casas. O som da água correndo, da chuva batendo nas telhas de zinco e, dos trovões, abafava sua voz. Quando viu a água começar a invadir o motor do carro, entrou em desespero. Foi quando olhou para o lado e viu uma mulher parada na porta de uma casa baixa, observando com expressão cautelosa. Era Judite. Usava um casaco surrado, uma sandália de dedo encharcada e segurava uma toalha em volta da filha no colo. Ela não falou nada. Apenas olhou para ele como quem reconhece o medo do outro. E mesmo tendo seus próprios medos, decidiu agir. Judite não era de se meter, e com estranhos. Principalmente homens, principalmente brancos, principalmente os que apareciam gritando no meio da rua com um carro caro. Mas havia algo naquele homem que não combinava com a arrogância que ela esperava. Era desespero puro. E Judite conhecia o desespero. Vivia com ele como quem divide um cômodo pequeno, sem espaço para ignorar. Então, contra todo o instinto de autoproteção, chamou: "Moço, aqui tá seco ainda, entra logo!" Paulo hesitou por um segundo, olhou a água cobrindo os sapatos italianos e correu.
Entrou na casa com a roupa ensopada, o cabelo colado na testa e o orgulho engolido em seco. Dentro da casa, Paulo sentiu o cheiro de comida requentada, sabão em pedra e umidade. O espaço era apertado, simples, mas limpo. Judite o mandou tirar os sapatos na porta e ofereceu uma toalha que ela mesma havia acabado de usar. Senta aí, vou ver se consigo esquentar um café. Ele ainda estava atordoado, olhando ao redor como quem visita outro planeta. Maria o encarava com curiosidade tímida, ainda encolhida no colo da mãe. É só por umas horinhas até a água baixar, Judite disse, mais para si mesma do que para ele. Mas no fundo já sabia que quando a água sobe daquele jeito, não baixa tão cedo. Paulo sentou-se em silêncio, os ombros ainda tensos. Estava claramente desconfortável, não só com o sofá de espuma afundada, mas com a situação inteira. Seus olhos iam do chão de cimento cru ao ventilador enferrujado. Da panela no fogão, à menina que ainda o observava, séria. Judite preparava o café com movimentos automáticos, tentando disfarçar o nervosismo. Aquela era a primeira vez que um homem entrava em sua casa desde que Maria nascera. Mas havia uma estranha tranquilidade na cena. Como se por algum motivo que ela não compreendia, aquele homem não representasse ameaça. Ainda assim, seu corpo se mantinha alerta. Costas eretas, olhar firme, alma em guarda. Meu nome é Paulo, ele disse quebrando o silêncio. A voz era grave, mas baixa, como se não quisesse incomodar. Judite apenas assentiu. Judite, e essa aqui é a Maria. A menina deu um aceno tímido, escondendo metade do rosto na manga da blusa. Paulo sorriu constrangido. Desculpa, não queria invadir sua casa assim. Ela não respondeu de imediato. Serviu o café em 2 xícaras de plástico, colocou um pouco de açúcar direto na dele e entregou sem cerimônia. Ninguém quer estar onde não se planejou estar. Mas às vezes é nesses lugares que a gente acaba encontrando alguma coisa que presta. Só depois de dizer isso, percebeu o peso da própria frase. A água do lado de fora continuava subindo. Paulo olhou pela fresta da janela e viu que seu carro já estava parcialmente coberto. Sentiu um nó no estômago. Não por perder o carro. Aquilo para ele era só dinheiro, mas por perceber que estava completamente fora de controle. Sempre foi o tipo de homem que tinha tudo resolvido. Agenda, investimentos, decisões rápidas. Mas ali, naquela sala pequena com cheiro de feijão, ele era só mais um ser humano vulnerável. A sensação era incômoda, mas ao mesmo tempo libertadora. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava dar ordens. Só precisava estar ali. Judite notou o olhar dele perdido na janela. Vai demorar, disse. Quando enche assim, só baixa no outro dia, ou no outro. Paulo passou a mão no rosto molhado de chuva e de cansaço. Você vive aqui há muito tempo? Perguntou, tentando puxar conversa. Desde que nasci. A gente aprende a sobreviver antes de aprender a ler. A resposta veio sem mágoa, mas com a firmeza de quem já deixou de esperar justiça faz tempo. Paulo abaixou os olhos, sentindo o peso do que nunca precisou ver de perto. E pela primeira vez, se perguntou por que era assim. Por que algumas pessoas precisam aguentar tanto, enquanto outras vivem protegidas de tudo? A tarde foi avançando como só as tardes chuvosas avançam, sem pressa, cinzenta, com um silêncio que parece pesar no ar. Paulo pegou o celular para avisar alguém sobre o ocorrido, mas estava sem sinal. Ficou ainda mais inquieto. Judite, por sua vez, seguia fazendo o que sabia: cuidar. Esquentou arroz e ovo para o almoço improvisado, dividiu o pouco que tinha sem hesitar e não pediu nada em troca. Paulo tentou recusar, constrangido. Não quero tirar a comida de vocês. Ela respondeu com um olhar direto. Aqui ninguém passa fome sozinho. Ou todo mundo come, ou ninguém come. E aquilo mexeu com ele de um jeito que ele ainda não conseguia explicar. Depois do almoço, Maria puxou um caderno de colorir
e foi se deitar no chão com as pernas cruzadas. Ofereceu uma folha a Paulo. Quer pintar comigo? Ele sorriu surpreso. Faz tempo que não pinto nada. E sentou ali mesmo, ao lado dela, dobrando o corpo com esforço. Escolheu um lápis azul e começou a colorir um céu. Judite observava os dois com olhos silenciosos, sem romantizar, sem projetar, apenas sentindo a cena pelo que era. Um homem rico, desacostumado a sentar no chão, dividindo lápis de cor com uma menina de 5 anos que nunca teve uma caixa completa. Era bonito de ver, humano de ver. A noite chegou mais cedo do que o normal, empurrada pelas nuvens escuras que pareciam não ter fim. A luz elétrica caiu por volta das 6, deixando a casa sob o brilho fraco de uma vela e a chama do fogão aceso. Judite puxou um colchão velho para o chão e ajeitou uma coberta fina por cima. Pode dormir aqui. A chuva não vai parar tão cedo e a água está batendo na cintura lá fora. Ninguém vai conseguir sair agora. Paulo agradeceu, engolindo mais uma dose de desconforto e humildade. Nunca dormira no chão na vida, mas naquele instante isso era o de menos. O que ele não dizia em voz alta era que, por algum motivo, queria ficar. Judite deitou com Maria na única cama do pequeno quarto e deixou a porta entreaberta caso Paulo precisasse de algo. A menina cochilou rápido, cansada e quente. Judite passou a mão na testa da filha e sentiu o calor. Não era o calor normal, era febre. O peito apertou. Não tinham antitérmico. O posto de saúde ficava longe e a rua estava completamente alagada. Ela não disse nada para Paulo. Só ficou ali, em silêncio, de olhos abertos no escuro, pedindo a Deus que aquilo fosse só um resfriado passageiro. Mas no fundo, ela sabia. Quando a febre começa à noite, o medo vira insônia. Paulo não conseguiu dormir. A chuva batia no telhado como se quisesse entrar, e a casa parecia encolher com o tempo. Deitado no colchão improvisado, ele ouvia os sons da noite. O pingar constante da goteira, o zumbido de um mosquito, a respiração irregular de Judite no quarto ao lado. Levantou-se devagar, sem fazer barulho, e foi até a cozinha. Pegou um copo de água e ficou parado ali, no escuro, tentando entender por que aquele dia parecia mais real do que anos inteiros da sua vida. Lembrou-se da mãe, que morreu cedo, e de como a avó o criara com mãos firmes e voz doce, numa casa simples como aquela. Era como se estivesse voltando a um lugar esquecido dentro dele. No quarto, Judite acariciava os cabelos de Maria, tentando baixar a febre com um pano molhado. Sentia-se dividida entre a angústia e uma estranha calma. Sabia que aquela noite era mais do que uma enchente. Era um tipo de travessia. Tudo ali parecia carregado de sentido, como se as coisas estivessem sendo costuradas por algo maior. Quando ouviu passos na cozinha, levantou-se em silêncio. Encontrou Paulo encostado na pia, com os olhos perdidos no escuro. "Acordado ainda?" ela perguntou baixo. Ele assentiu. "Tá, tudo bem?" Ele retribuiu a pergunta, mas Judite hesitou. Iria dizer que sim, mas não conseguia mentir. "A Maria está com febre e eu não tenho como levar ela para o hospital." Paulo sentiu o coração apertar. Ela precisa ir para um hospital, agora. Judite abaixou os olhos, segurando a borda da blusa. "E como, Paulo? Olha lá fora. A rua virou rio. Não passa nem bote." Ele caminhou até a porta, abriu uma fresta e viu que era verdade. A água já invadia as casas mais baixas, arrastando lixo, sacolas, pedaços de móveis. Era um mar sujo, revolto, impossível de atravessar a pé. Fechou a porta devagar. Voltou até Judite, que permanecia imóvel. Pela primeira vez, ele entendeu o que era impotência de verdade. Não a que se resolve com um pix, mas a que faz a gente olhar para o sofrimento e não ter escapatória. "Eu vou ficar com vocês", ele disse, quase num sussurro. Judite o olhou com desconfiança. "Mas você nem nos conhece." Paulo respirou fundo. "Já conheci muita gente que não me deu metade do que..."
Você me deu hoje acolhimento, dignidade, comida quente, presença, e isso vale mais do que qualquer reunião no meu escritório. Ela não respondeu. Estava exausta demais para discutir e emocionada demais para admitir. Apenas assentiu com um olhar que misturava gratidão, surpresa e um pouco de medo. E assim, naquela casa pequena, entre uma vela acesa e o som de uma cidade afogada, dois mundos começaram a se enxergar de verdade. Não pelos olhos, mas pela vulnerabilidade. A madrugada foi longa. Paulo dormiu pouco, sentado na cadeira de plástico, vigiando a porta, enquanto Judite cuidava de Maria. Às 5 da manhã, a chuva finalmente deu sinais de trégua. O céu clareava aos poucos, num tom acinzentado e pesado. A rua, antes submersa, começava a mostrar partes do asfalto esburacado. Paulo saiu e viu alguns vizinhos tentando escoar a água com rodos e baldes. Pegou o celular. Sinal fraco, mas suficiente para fazer uma ligação. Chamou um amigo de confiança, explicou rápido e pediu socorro. Não só para ele, mas para uma criança doente que precisava chegar ao hospital. A resposta foi imediata. Estavam a caminho com um carro alto. Quando voltou para dentro, Judite estava sentada com Maria no colo, os olhos fundos de cansaço e preocupação. A menina delirava de febre. "Vão vir buscar a gente", disse Paulo, ajoelhando-se diante das duas. Judite assentiu, sem palavras. Não era só alívio. Era uma mistura de culpa e incredulidade. Ninguém nunca apareceu por ela antes. Ninguém nunca disse: "Tô vindo te ajudar". Ela olhava para Paulo com uma resistência que vinha da vida inteira, uma vida de promessas quebradas e decepções acumuladas. Mas também havia ali, no fundo dos olhos, um brilho novo, frágil, como a chama de uma vela que insiste em não apagar. O carro chegou por volta das 7, um utilitário com tração alta, guiado por um homem de voz firme e olhar preocupado. Paulo ajudou Judite a entrar, com Maria enrolada num cobertor fino. Não houve tempo para despedidas formais. O momento era de urgência. O trajeto até o hospital foi lento, com ruas ainda alagadas, trânsito parado e sirenes ao longe. Judite segurava a filha contra o peito, sussurrando orações enquanto a menina gemia baixinho. Paulo, ao lado, olhava em silêncio, com o maxilar travado e o coração apertado. Sentia-se responsável, não pela doença, mas por tudo que nunca enxergou na vida antes daquela noite. No hospital, a triagem foi rápida. Maria foi levada para atendimento imediato, com suspeita de pneumonia. Judite teve que esperar do lado de fora da sala, sentada em uma cadeira gelada, com os pés ainda molhados e a alma em suspenso. Paulo ficou ao lado dela. Não quis ir embora, não quis se afastar. Pela primeira vez, ele não tinha para onde voltar. Não por falta de endereço, mas por saber que nenhum apartamento de cobertura ofereceria mais sentido do que aquele banco de hospital onde a vida real acontecia. Judite segurava firme as mãos, uma sobre a outra, e murmurava: "Fica bem, minha filha, só fica bem". As horas seguintes foram um borrão. Médicos entrando e saindo, exames, antibióticos, perguntas difíceis e respostas incertas. Maria foi internada e colocada no oxigênio. Judite pôde acompanhá-la no quarto, mas Paulo teve que esperar na recepção. Mesmo assim, não arredou o pé. Comprou um lanche para Judite, café, coberta extra. Ela recusou no começo, por orgulho, mas cedeu quando viu que ele não estava tentando impressionar. Só queria ajudar. E aquilo para ela era novo, estranho, doloroso até. Ter alguém ali, sem exigências, sem segundas intenções, apenas presente. Na segunda noite, quando a febre começou a ceder, Judite sentou na beirada da cama, exausta. Passou a mão na testa da filha e, pela primeira vez em dias, sorriu de leve. Maria respirava melhor, ainda fraca, mas lúcida. "Mãe, o moço ainda está aqui?", sussurrou. Judite olhou para a porta e assentiu. "Tá, ele não foi embora". Maria fechou os olhos tranquila. Judite ficou ali parada,
encarando o corredor. Vazio. Pensou em todas as vezes que pediu a Deus por ajuda, por alguém, por uma saída. E agora sentia que algo ou alguém tinha, enfim, respondido. Mas ela ainda não sabia como lidar com isso. Só sabia que estava acontecendo. No terceiro dia, Judite saiu do quarto pela primeira vez e encontrou Paulo dormindo em uma cadeira, com a cabeça encostada na parede e um cobertor fino jogado sobre os ombros. Ele não parecia mais aquele homem que gritou por ajuda na enchente. Estava diferente, mais simples, mais humano. Ela se sentou ao lado dele e ficou alguns segundos em silêncio, só observando. Quando ele abriu os olhos, sorriu de imediato, como se já soubesse que ela estava ali. "Ela está melhor", Judite disse. "Graças a Deus." Ele respirou aliviado e passou a mão nos olhos. "E você?" Ela deu de ombros. "Tô tentando entender o que tudo isso significa." Paulo não tentou responder. Não ofereceu frase bonita nem promessas vazias. Apenas segurou a mão dela, com calma, como quem diz: "Tô aqui." E foi só isso. Mas foi tudo. Judite, que nunca foi de toque fácil, não puxou a mão de volta. Deixou ficar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia baixar a guarda, mesmo que fosse só um pouco, mesmo que ainda doesse confiar. Naquela manhã, com o barulho distante de monitores cardíacos e passos apressados de enfermeiros, nasceu entre os dois um pacto silencioso. Não de amor imediato, mas de presença. E às vezes, isso é o que abre caminho para o resto. Maria teve alta no final da semana, ainda frágil, mas sorrindo, com os olhos vivos que há dias pareciam apagados. Paulo fez questão de levar as duas de volta para casa. O bairro ainda carregava as marcas da enchente, lama seca nas calçadas, móveis empilhados do lado de fora, vizinhos tentando salvar o pouco que restou. Quando chegaram à porta da casa, Judite sentiu um aperto no peito. Era como voltar de um outro mundo. Um mundo em que ela não era só uma mulher cansada lutando contra tudo. Era alguém vista, amada talvez. Paulo entrou com cuidado, como se já fizesse parte daquele lugar, mas respeitando cada passo. Judite colocou Maria na cama, ajeitou o lençol e ficou olhando a filha dormir por um tempo. Paulo, na cozinha, lavava a louça do café que haviam tomado antes de sair do hospital. Lavava com calma, como quem aprende. Judite encostou no batente da porta e observou em silêncio. "Você não precisa fazer isso", disse. Ele olhou por cima do ombro e sorriu. "Mas eu quero." Ela balançou a cabeça meio em riso, meio em susto. Aquilo era novo demais e bonito demais. "Você tem certeza do que está fazendo, Paulo? Porque aqui a vida não é fácil." Ele enxugou as mãos e respondeu: "Talvez seja a primeira vez que eu tenho." Judite não respondeu na hora. Aquilo ficou ecoando dentro dela como uma pedra jogada num poço fundo. Pela primeira vez, ela olhava para um homem e não via pressa, nem desculpas, nem aquele cansaço de quem está só de passagem. Paulo estava ali, não como salvador nem como hóspede, mas como alguém disposto a aprender o ritmo da vida dela. E isso a assustava, porque no fundo, começar a acreditar em algo bom é arriscar se machucar de novo. Ainda assim, ela deixou a porta aberta quando ele voltou no dia seguinte. E no outro também. Nos dias que se seguiram, Paulo passou a fazer parte da rotina. Levava frutas, consertava o portão, lia histórias para Maria dormir. Não falava em futuro, nem em promessas. Apenas vivia. Judite, aos poucos, começou a se permitir sorrir mais. Às vezes pegava-se esperando por ele, mesmo sem admitir. Maria, por sua vez, se apegou de um jeito que só as crianças sabem fazer, com verdade, com pureza. Um dia, enquanto Paulo a ajudava a montar um brinquedo doado, ela soltou do nada: "Você vai ser meu pai agora?" Paulo travou por um segundo, depois sorriu. "Se sua mãe deixar, eu gostaria muito." Judite ouviu a pergunta da filha da cozinha, onde picava legumes para o jantar. Ficou parada por alguns segundos, a faca no ar, o coração
batendo alto. Não era a primeira vez que pensava nisso, mas ouvir da boca da filha mexeu num lugar que ela ainda não sabia nomear. Quando Paulo entrou na cozinha com os olhos cheios d'água e um sorriso bobo no rosto, ela disfarçou com um comentário qualquer, mas não escondeu o olhar. Ela é muito direta, ele riu. Aprendeu com você. E ali, naquele instante banal, Judite entendeu que amar podia ser leve e que talvez, só talvez, ela tivesse direito a isso também. Na semana seguinte, Paulo precisou voltar a trabalhar. Foi inevitável. O mundo lá fora continuava girando, cheio de reuniões, contratos e decisões. Mas algo nele tinha mudado. Os escritórios espelhados, os corredores silenciosos e as salas de reunião começaram a parecer vazios. Ele passou a enxergar as coisas com outros olhos, os projetos da empresa, os bairros onde construíam, as pessoas que viviam neles. Foi ali que ele decidiu que não dava mais para continuar fingindo que tudo era só negócio. Algo nele havia quebrado, ou melhor, aberto, e agora ele não queria mais fechar. No final de uma sexta-feira, depois de uma reunião tensa com sócios que só viam números, Paulo dirigiu direto para a casa de Judite. Chegou sem avisar, como quem volta para casa, mas sem certeza se seria bem-vindo. Quando ela abriu a porta, ele só disse: "Hoje eu percebi que tudo que eu construí na vida tem andares, mas não tem alicerce, e acho que eu encontrei isso aqui." Judite demorou a reagir. Sentiu o peso daquelas palavras. Não era só uma declaração, era um pedido de confiança, de lugar, de permanência. Ela abriu espaço para ele entrar e dessa vez foi diferente. Não como visita, como quem estava ficando. Naquela noite, depois de colocar Maria para dormir, os dois sentaram lado a lado na calçada da casa, com o céu limpo pela primeira vez em semanas. Paulo olhou para Judite com uma serenidade que ele mesmo não sabia que tinha. "Eu queria te pedir uma coisa." Ela franziu o senho, desconfiada. "Se for dinheiro, tô sem." Ele riu. "Não. Eu queria saber se você aceitaria casar comigo." Judite arregalou os olhos, surpresa e assustada. "Paulo, não brinca com isso." "Eu não tô brincando." Ele tirou do bolso um anel simples, comprado na rua, sem luxo, mas com verdade. "Não precisa ser agora, nem grande. Só quero saber se posso caminhar com vocês, do jeito que a vida for permitindo." No final de uma sexta-feira, Paulo apareceu na porta da casa de Judite com os olhos cansados, mas decididos. Vestia camisa social, mas segurava um buquê de flores simples, margaridas e crisântemos. Judite estava lavando roupa no tanque e quase deixou o balde cair quando o viu. Ele se aproximou devagar, respeitando o espaço dela. "Posso falar com você um minuto?" Ela secou as mãos na calça e assentiu, desconfiada. Paulo respirou fundo, como quem vai pular de um lugar alto. "Judite, eu quero ficar. Não só hoje. Eu quero estar com você, com a Maria. Se você deixar, eu quero construir uma vida com vocês." Ela riu de nervoso, com a mão no peito. "Você tá louco. A gente mal se conhece." Mas havia ternura no tom, não rejeição. Paulo sorriu. "Talvez, mas pela primeira vez eu sinto que tô são. Sinto que tô onde deveria estar." Judite olhou para ele séria. Os olhos dela diziam mais do que qualquer palavra. Dizia medo, sim, mas também dizia cansaço de resistir sozinha. Ele estendeu a mão. "Eu não quero te salvar, nem mudar sua vida. Só quero estar junto, do jeito que der." E naquele instante, o silêncio entre eles foi mais eloquente do que qualquer declaração. Ela segurou a mão dele e não soltou. Nos dias que se seguiram, o vínculo entre eles deixou de ser apenas algo sentido e começou a tomar forma no cotidiano. Paulo reformou a casa de Judite com as próprias mãos. Nada de pedreiros contratados ou ordens dadas de cima. Aprendeu a misturar cimento, consertou o telhado, trocou o encanamento. Judite acompanhava tudo com uma mistura de espanto e cuidado. Ela ainda duvidava às vezes, ainda testava, mas cada gesto dele era como uma camada de argamassa,
discreta, firme, constante. Maria corria pela casa com um riso novo, leve, como quem já sabia antes dos adultos que aquilo era amor. Foi num fim de tarde, com o céu avermelhado e cheiro de pão assando no forno elétrico novo, que Paulo ajoelhou no meio da sala. Não havia plateia nem joias caras, apenas ele, um anel simples e um pedido. Quer casar comigo? Judite ficou em choque. Agora? Ele sorriu. Agora que eu sei. Ela se sentou devagar, com os olhos cheios. Lembrou da noite da enchente, da oração feita de joelhos, da água subindo pelas paredes e do medo de que não houvesse mais saída. Lembrou do homem gritando por socorro e de como, ao salvá-lo, talvez também tenha sido salva. Sim, ela disse, baixo, firme, de verdade. O casamento aconteceu num sábado, na pracinha da comunidade. Foi simples, como tudo que era verdadeiro entre eles. Vizinhos levaram pratos de comida, a mãe do mercadinho emprestou as cadeiras de plástico e a amiga da escola de Maria fez o bolo. Paulo usou uma camisa branca sem marca. Judite prendeu os cabelos com uma fita azul. Maria entrou com flores na mão e um sorriso que parecia sol brilhar depois da tempestade. Não teve fotógrafo profissional, nem vestido longo. Mas teve lágrima nos olhos de todos que conheciam a história. Porque não era só um casamento, era um recomeço. Paulo chorou durante os votos. Não porque era fraco, mas porque nunca havia se sentido tão inteiro. Disse que Judite e Maria ensinaram a ele que nem o sucesso, nem o dinheiro, nem os títulos foram capazes de mostrar. O valor de estar presente, de partilhar a vida real. Judite, com a voz embargada, agradeceu a Deus, não por ter mandado um homem, mas por ter mostrado que ela ainda podia ser amada, mesmo sem esconder as rachaduras. Você chegou numa enchente e ficou, ela disse. Foi a única frase que conseguiu terminar sem chorar, e todos ali entenderam exatamente o que ela queria dizer. Depois do casamento, a vida não virou conto de fadas, e talvez por isso mesmo tenha ficado ainda mais bonita. Paulo continuou trabalhando, mas agora dividia o tempo de forma diferente. Levava Maria na escola, cozinhava com Judite, sentava na calçada para conversar com os vizinhos. Judite, por sua vez, voltou a estudar. Terminou o ensino médio num programa noturno e começou a sonhar em ser técnica de enfermagem. O amor deles não era feito de grandes gestos, mas de presença. O tipo de amor que arruma o colchão, busca o remédio, ouve o desabafo e segura a onda quando tudo pesa. Maria crescia rodeada de afeto. Chamava Paulo de pai com naturalidade, como se ele sempre tivesse estado ali. E talvez, no coração dela, sempre tivesse mesmo. Ele a ensinava a andar de bicicleta, a juntar moedas, a respeitar quem tem pouco e a valorizar quem dá muito sem ostentar. Judite observava tudo com aquele olhar misto de quem agradece e ainda custa a acreditar. Às vezes, no silêncio da noite, ela voltava àquela oração feita entre lágrimas, quando a água já entrava pela porta e ela não via saída. Me ajuda, Deus, eu não aguento mais. E agora entendia. A resposta veio gritando socorro de terno dentro de um carro caro. Judite nunca esqueceu aquele dia. A forma como a água tomou tudo, como o medo apertou o peito, como a voz de um homem estranho rasgou o silêncio pedindo ajuda. Também não esqueceu o instante exato em que decidiu abrir a porta, mesmo sem saber quem era, mesmo com a filha no colo. Era isso que doía e curava ao mesmo tempo. O amor chegou quando ela estava com medo, e mesmo assim ela abriu. Às vezes, Maria pedia para ouvir a história do dia da chuva. Judite contava sorrindo, mas sempre com os olhos úmidos, porque sabia. Foi ali que a vida virou outra. Paulo também mudou. Nunca mais olhou para uma comunidade da mesma forma. Passou a investir em projetos sociais com gente da própria quebrada. Ouviu lideranças locais, reformou creches e escolas com os lucros da empresa. Não por culpa,
mas por consciência. Entendeu que transformação não se faz de fora para dentro, se faz com os pés na lama, com a escuta atenta, com a disposição de desaprender. Quando perguntavam o que tinha acontecido com ele, dizia apenas: "Eu vi o que não queria ver e fui salvo por quem ninguém queria ver." E deixava por isso mesmo. O resto, quem viveu com ele sabia. Nos aniversários de casamento, eles não viajavam para longe. Judite preferia comemorar em casa, com bolo de milho, refrigerante e música tocando baixo no rádio velho da cozinha. Era ali, naquele chão onde quase tudo desabou, que tudo também recomeçou. Maria fazia desenhos para eles, enfeitava a sala com flores de papel e escrevia cartinhas dizendo que tinha a melhor família do mundo. Paulo chorava toda vez. Judite fingia que não, mas chorava também. Porque aquilo era raro demais e porque, no fundo, ela sabia. O amor verdadeiro não chega como final de novela. Chega como enchente, assusta, invade, mas lava o que precisa ser refeito. Certa noite, anos depois, quando Maria já dormia e a chuva caía de leve, Judite e Paulo ficaram sentados na porta de casa, dividindo uma caneca de café. O silêncio entre eles era bom. Era lar. "Você ainda pensa naquele dia?" ela perguntou. Ele riu. "Todo dia." Ela olhou para o chão, pensativa. "Se eu não tivesse aberto a porta..." Paulo segurou a mão dela e apertou de leve. "Mas você abriu." Judite respirou fundo e encostou a cabeça no ombro dele. Não disse mais nada. Não precisava. Aquilo que eles tinham não era feito de palavras. Era feito de escolhas e de uma porta que, mesmo no medo, ela teve coragem de destrancar. A história de Judite e Paulo nunca saiu no jornal. Não virou manchete, nem foi compartilhada em vídeo viral. Mas era contada boca a boca pela vizinhança, como quem guarda uma esperança no bolso. Lembra do dia da enchente? Pois é, foi ali que tudo começou. Era como se aquele amor tivesse se plantado no meio do barro e florescido em segredo. Não tinha luxo, não tinha plateia, mas tinha verdade. E quem via, os três andando juntos, Paulo com sacola de feira, Judite de mão dada, Maria pulando na frente, sabia que ali havia algo raro, gente que se escolheu mesmo depois de se verem nos piores dias. Anos mais tarde, quando Maria já era adolescente, Paulo a levou para conhecer o antigo escritório onde tudo começou. Mostrou as plantas dos prédios, os mapas das áreas da cidade. "É aqui que a gente decide onde construir." Maria olhou curiosa. Depois apontou para um terreno vazio no mapa. "Por que não? Aqui, onde a escola está caindo aos pedaços." Paulo sorriu, orgulhoso. "Boa ideia. Vamos construir lá." Judite, que acompanhava tudo de longe, observava a cena com um nó na garganta. A filha que ela criou sozinha agora sonhava com o mundo. E o homem que ela quase não deixou entrar agora construía esse mundo com ela. Maria cresceu com aquela história tatuada na memória. Sempre que chovia forte, ela sentia um misto de medo e gratidão. Às vezes, quando o barulho da água batendo no telhado lembrava a noite da enchente, ela deitava perto da mãe e do pai e pedia para ouvir a história do dia que tudo mudou. Judite contava com o mesmo carinho de sempre, mas agora deixava Maria completar algumas partes. Era como se a filha, mesmo tão nova na época, tivesse entendido tudo, que a vida pode afundar, mas também pode flutuar, se houver mãos para segurar. A casa onde tudo começou virou um símbolo. Paulo nunca deixou que a derrubassem, mesmo quando tiveram condições de morar num lugar melhor. Reformou. Por dentro, sim, mas manteve a estrutura, as paredes, o portão enferrujado. "Foi aqui que Deus me achou", dizia ele. Judite sorria, corrigia. "Foi aqui que eu te puxei pela gola da camisa." E os dois riam. Era uma casa comum, num beco escondido, mas guardava uma história que nem 1000 apartamentos de luxo conseguiriam conter. Era ali que eles voltavam sempre que precisavam lembrar de onde vieram e de quem eram quando tudo recomeçou. Na comunidade, Judite passou a ser vista de outro jeito. Não
como uma mulher que foi salva por um homem rico, mas como alguém que teve coragem de acreditar quando tudo mandava desistir. As vizinhas pediam conselhos, chamavam para conversar, queriam saber como ela soube que era amor de verdade. Judite respondia com simplicidade. Quando ele ficou depois da enchente, não foi o beijo nem o pedido de casamento. Foi ele ter voltado para o hospital, sem ninguém mandar, sem promessa nenhuma. Foi ali que eu vi. E quem ouvia sabia que aquilo não se inventa. Era história que só a vida dá conta de escrever. Paulo, por sua vez, se tornou um homem de fé. Não do tipo que decora versículos ou bate ponto em igreja, mas daquele que aprendeu a agradecer pelas coisas que não pode controlar. Dizia que a enchente não foi castigo nem milagre. Foi só o jeito que o destino achou de quebrar as paredes dele. E no meio da lama, ele descobriu o que é chão firme. Se não tivesse ficado preso naquele carro, talvez eu nunca tivesse parado, dizia. E quem conhecia o antes e o depois de Paulo Ferraz entendia. Aquele homem engravatado morreu ali, e quem nasceu foi alguém muito mais inteiro. Certo dia, Maria escreveu uma redação na escola. O tema era Um dia que mudou minha vida. Ela escreveu sobre a enchente, contou da água subindo, da mãe com medo, do homem estranho batendo no portão. Mas mais do que isso, falou do que veio depois. As noites com sopa e história, o cheiro de frango assado, o colo do pai quando ela ficou doente. A professora chorou, lendo. Chamou Judite e disse: essa menina tem alma velha. Judite sorriu. Ela tem memória, e isso, num mundo que esquece tão rápido, é o maior presente que a gente podia dar. Os anos passaram. A casa ganhou pintura nova. O sofá foi trocado. O rádio da cozinha agora era uma caixinha de som. Mas a essência continuava igual. Aos domingos, Paulo ainda lavava louça, Judite cantava baixinho enquanto fazia o almoço, e Maria ajudava a picar legumes. Às vezes, um vizinho batia na porta só para conversar. Às vezes, à metade, chuva caía forte, e alguém lembrava do dia em que tudo começou. Não era preciso dizer muito, bastava um olhar entre eles, um toque leve, um silêncio cheio de lembrança. Porque aquela história não precisava ser repetida para continuar viva. Na firma de Paulo, muita gente estranhou quando ele começou a agir diferente. Parou com os almoços caros, trocou o carro de luxo por um modelo popular e andava sempre com uma sacola de pano no ombro. Diziam que ele tinha ficado simples demais. Mas ele só ria. Ficar simples é um privilégio que eu demorei para conquistar. Não precisava mais provar nada para ninguém. O que ele queria era tempo. Tempo para ver Maria crescer, para dançar com Judite na cozinha, para ser um homem que honra o que sente. E isso, ele sabia, nenhum dinheiro do mundo podia comprar. Judite, por sua vez, virou referência no bairro. Fez curso de cuidadora, depois de enfermagem, e começou a trabalhar num posto de saúde comunitário. Era conhecida pelo jeito firme, mas acolhedor. Tratava todo mundo pelo nome, ouvia mais do que falava e nunca deixava de sorrir, mesmo quando o dia era pesado. Quando perguntavam o que a fazia seguir tão firme, ela respondia sem rodeio: é que eu quase afundei. Quem já respirou debaixo d'água aprende a valorizar cada gole de ar. E quem olhava para ela, forte e serena, via que não era frase de efeito. Era verdade vivida. Na comunidade, a rua onde Judite morava ganhou um novo apelido: Beco da Esperança. Foi coisa da criançada, mas pegou. E ninguém reclamou, porque era ali que a vizinhança via o impossível acontecer com simplicidade. Era onde um empresário virou pai, uma mulher sozinha virou pilar de muitas e uma enchente virou ponto de partida. Às vezes, algum curioso chegava perguntando onde era a casa da Judite da enchente. E todo mundo sabia indicar. Era aquela do portão azul descascado, com vasos de planta pendurados e cheiro de café fresco vindo da janela.
Maria, já moça feita, decidiu estudar serviço social. Queria ajudar famílias como a dela de antes, quando não sabiam a quem pedir socorro. Paulo chorou no dia da matrícula. Judite também, mas segurou firme como sempre. Vai, filha, e leva nossa história contigo. E Maria foi. Com o mesmo brilho nos olhos que viu nos pais, com a mesma fé que escutava nas orações da mãe e com a certeza de que o amor não é feito de promessas grandiosas, é feito de presença. E isso ela tinha vivido desde o dia em que a chuva caiu e alguém bateu no portão pedindo ajuda. Num desses aniversários de casamento, Judite preparou uma surpresa simples. Pendurou fotos antigas na sala, desde o dia da enchente até os momentos mais recentes. Paulo ficou em silêncio diante de cada uma. Parou numa foto de Maria, ainda pequena, dormindo no colo dele, na cadeira do hospital. Foi aqui que eu virei pai, murmurou. Judite encostou a cabeça no ombro dele como fazia nas noites de chuva. E eu deixei de estar sozinha. Eles não disseram mais nada. Ficaram ali, abraçados, sentindo o tempo passar devagar, como se a vida tivesse finalmente aprendido a andar no compasso certo. Naquela noite, Maria chegou da faculdade e encontrou os dois na varanda, rindo baixinho de alguma lembrança boba. "Vocês nunca cansam de contar essa história?" perguntou, fingindo impaciência. Judite respondeu com um sorriso. "A gente não conta para lembrar, filha. A gente conta para agradecer." E Paulo completou, "Porque foi nesse dia que tudo começou." Maria se aproximou, sentou no chão ao lado deles e, pela primeira vez, não interrompeu. Ficou ali, escutando de novo. Porque no fundo, ela sabia. Algumas histórias precisam ser ouvidas a vida inteira. Na última cena que guardo deles, a chuva voltava a cair fina, serena, como quem abençoa sem pressa. Judite fechava o portão com cuidado, Paulo estendia uma toalha no varal improvisado e Maria esquentava café na cozinha. Tudo tão simples, tão comum, mas era ali que morava o milagre. Não o da água que baixou, nem o do carro enguiçado. O verdadeiro milagre era aquele cotidiano reconstruído com paciência, afeto e verdade. Era a escolha diária de ficar, de cuidar, de recomeçar, sem precisar esquecer o que doeu. E, se alguém perguntar um dia como se constrói uma família, talvez essa história seja uma resposta possível. Porque ela não nasceu de promessas, nem de planos. Nasceu de um gesto, um socorro inesperado, uma fé que se recusou a morrer. Nasceu no fundo da enchente, quando tudo parecia perdido. E ainda assim, alguém teve coragem de abrir o portão. E foi assim, no meio da lama, do medo e do silêncio, que Judite, Paulo e Maria encontraram não só abrigo, mas um ao outro.